Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao DutraCast, o seu podcast de carreira, de finanças, de empreendedorismo. Esse podcast foi criado para você, para inspirar você a começar a investir, começar a cuidar melhor do seu dinheiro, a investir na sua previdência, para você não ficar dependendo aí de governo, nem de familiares também, né? Eu sempre brinco, né, brinco sério, né, com meus clientes, né? O seu pai não é a sua reserva de emergência, sua mãe não é a sua reserva de emergência, seus filhos também não deveriam ser a sua reserva, né? Apesar de ter essa responsabilidade moral de cuidar de você. Então invista o seu dinheiro, né? E eu quero te inspirar hoje com uma história super legal de uma pessoa que eu tô querendo trazer aqui, ó, já tem tempo, hein? Já tem alguns meses, mas hoje a gente conseguiu conciliar nossas agendas e eu tô muito feliz hoje com a presença aqui do André Montecchiari. Boa noite, André. Boa noite, Hugo. E quero te agradecer aí o convite, a oportunidade. Realmente a gente está aí alguns meses tentando encaixar esse momento, Sim. mas é um grande prazer estar aqui. Quero compartilhar aí minha história, né? E que é interessante como a gente, né, que vive um dia a dia corrido, com muitos afazeres, muitas das coisas a gente faz pelo automático, pela mentalidade que a gente tem. Então, eu acho que a gente vai poder falar bastante de mentalidade aí. Bacana, não, vamos falar sim. Inclusive, pessoal, falando de mentalidade, eu já queria lembrar vocês, tá? Do sorteio que tá rolando aqui no canal, que é desse livro aqui, Mais Esperto que o Diabo. Já leu, né, André? Já li. Bom, Excelente gostou? livro. Excelente. Ele traz muita clareza, né? Que eu gosto sempre de pensar como se a gente tivesse o anjinho e o diabo interno, sim, né? Sim. E é um bom propósito e um bom motivo para a gente passar a assumir a culpa e a responsabilidade da nossa vida. Muito bom. Porque o tempo todo, né, a maioria das pessoas acabam querendo delegar a responsabilidade. E aqui vem uma clareza muito grande de quem é o grande responsável, né? Agora eu fico imaginando, André, esse livro aqui, cara, foi escrito em 1900 e lá vai fumaça, né? No início do século 20, né? 1904, por aí. Olha, eu fico imaginando o cara publicar... Não pôde ser publicado na época, é mais perto que o diabo. Fico imaginando a reação da igreja naquela época com um livro desses, né? Porque aqui o cara faz uma entrevista com o diabo e é super legal, né? Didática, Sim. né? Que o diabo fala com ele assim, me chame de vossa majestade. Acho super engraçado ali, dando gargalhada aqui, né? Mas eu acho que foi um jeito que o autor teve de... Assim, você pode interpretar como se fosse o seu lado negativo, aquele pensamento seu que sempre te põe para baixo, você pode terceirizar pro diabo. Se você não acredita em diabo, é o seu próprio eu negativo falando aquelas coisas para você, né? Eu até aconselho a não terceirizar, traz para você, né? Boa. Inclusive, não foi publicado à época porque ele não colocou para publicação, né? E ficou guardado lá. Acho que o neto, depois que encontrou esse manuscrito aí e fez a publicação. É algo assim. Bacana, tá aí, né? Um best-seller, né? Sim. O pessoal do Mastermind veio aqui. Foi uma entrevista super legal, né? A Silvana, né, terapeuta, também já teve aqui pela segunda vez. Foi o vídeo, inclusive, com mais visualizações aqui no canal, né? Esse vídeo que eu gravei com a terapeuta Silvana. E o pessoal do Mastermind deixou esse presente super legal aqui para sortear para os ouvintes. Sabe o que é engraçado, André? A gente fez um sorteio em parceria com a Nova Mix aqui, uma cesta de chocolate. Milhares de pessoas participaram do sorteio, né? Sim. Foi um fenômeno, né? Assim, né? Trouxe muitos seguidores, enfim. Mas o livro não tem nem 100 pessoas participando. Caramba, muito interessante. Interessante, né? Isso, né? Eu trouxe uma reportagem, inclusive, na semana passada, que eu não lembro agora o percentual, né? Mas o percentual assim, é altíssimo de brasileiros não leem um livro há mais de um ano, né? Que não compram livros físicos, né, para ler, né? Sim. Então, assim, E eu penso que tem um desafio, né, aí, Hugo, de repente você colocar um outro livro de um outro tema, até para a gente acho que é uma sacada legal para entender aí o que essa palavra diabo quer dizer, né? Sim. Porque tem muita crença aí que não vai querer nem ter esse livro em casa aí, porque ele tem o diabo na capa, né? Capa preta e vermelha. Capa preta, É verdade. Não, Né? mas olha só, esse livro é muito legal. Tem uma filosofia muito legal e eu indico a todo mundo ler porque, assim, trata muito de mentalidade. E engraçado que eu comecei a ler com certo preconceito, que eu nunca fui muito dessa coisa de mentalidade, não. Eu sempre gostei muito da prática. Eu queria investir em ações e tava lá no livro falando de eu acordar todo dia, igual o Segredos da Mente Milionária. Você olha no espelho, eu sou um milionário, eu tenho uma mente milionária. Eu falei, cara, quero ganhar dinheiro, não quero ficar me olhando no espelho. Isso é coisa de autoajuda, isso aí é furada. Só que assim, depois eu fui reparando os hábitos que eu tinha de vítima, os hábitos que eu tinha de pessoa derrotada. Sabe aquela pessoa que vê problema em tudo? E às vezes eu conheço algumas pessoas assim, né? Que vai trazendo problema. Aí você traz a solução, a pessoa vem com um segundo problema e fica naquele jogo. Eu falo, cara, a pessoa é especialista em achar problema, enquanto a gente tenta ser especialista em resolver problemas, né? Eu penso assim, o que tem acho que uma coisa muito simples para as pessoas entenderem que assim, vamos pegar a mente humana, vamos dividir ela em racional e irracional, ou racional e emocional ou inconsciente, tá? Nós achamos que quem comanda a nossa vida é a mente racional. Só que a mente racional, cara, é um gatinho
perto do tigre, que é a mente emocional. Então, quando você começa a trabalhar a sua mentalidade, o que você está fazendo na verdade? Você está mudando lá uma matriz interna que você tem, para que quando você for responder de forma automatizada, você responda com coisas que você quer. Uhum. Essa mente inconsciente ela é formada até os 8 anos, na grande maioria, até os 8 anos, você forma os grandes valores e as bases dessa mente, as grandes crenças. Então, uma criança que até os 8 anos viu os pais brigarem por dinheiro, viu escassez, viveu coisas dolorosas com o dinheiro, ela acaba levando aquilo para um inconsciente. E como o próprio nome diz, ela vai achar que está tomando atitude racional e essa atitude é movida pelo inconsciente. Isso é muito sério. 87% das coisas que a gente faz todos os dias são automatizadas. Então quem tem uma alta performance, quem tem uma mentalidade diferente, não faz de forma automatizada, faz do mesmo jeito de forma automatizada. Você só foi lá e mudou a matriz do que estava lá. Tem pessoas que reclamam muito, tá lá na crença da reclamação. Se ela inverte para a crença da gratidão, para a crença de empreender, ela vai passar a fazer isso de forma automática. Então, por que pegar lá o segredo da mente milionária, o T. Harv Eker, e fazer desde o início, que você está fazendo uma mudança de mentalidade quando você olha para o espelho, né? Então, eu costumo fazer uma pergunta. Hugo, o dinheiro é bom ou o dinheiro é mau? É uma ferramenta, na minha opinião, é uma ferramenta, como se fosse falar de uma arma. Eu sei que isso é polêmico falar, né? Armas matam pessoas. Não, por exemplo, eu sou faixa vermelha em taekwondo, já treinei outras artes marciais também de defesa pessoal. Você mata o cara com a caneta, você mata o cara com a mão limpa. Então, tipo assim, a minha mão é uma arma agora, porque eu consigo matar, então meu carro é uma arma. Olha quantos acidentes de carro a gente tem no Brasil, né? Então, pra mim é uma ferramenta. Como dinheiro é uma ferramenta. Olha que mentalidade clara que você tem. A maioria das pessoas pensam assim. A maioria das pessoas vão dizer, o dinheiro é mau. Por que o dinheiro é mau? Porque eu vi o meu tio e a minha tia brigando, porque meus pais se separaram por causa de dinheiro. E herança? As famílias costumam brigar nas heranças? Sim, costumam. Muito. E aí as pessoas pegam a ferramenta, que é o dinheiro, e colocam a culpa no dinheiro. Não, a culpa não é do dinheiro. A culpa é das pessoas, é da mentalidade delas. Sim. Pelo contrário, é mentalidade de escassez, uma família se desfazer e brigar por dinheiro. Eu costumo falar sobre riqueza e prosperidade, né? E pergunto, você é o quê? Eu falo, milionário, porque eu tenho 5 filhos, estou indo para o meu 3º neto, tenho uma família maravilhosa, pais incríveis, meus avós. Eu sou milionário, porque isso é riqueza e prosperidade. O dinheiro é um pilar da riqueza e da prosperidade. É importante. O dinheiro é importante. A gente vive num mundo capitalista, onde o céu é azul, o amor é lindo e sem dinheiro a gente morre de fome. Ele é importante. Para quê? Para a gente ter estabilidade, para ter segurança. Até porque eu costumo dizer o seguinte, as pessoas não querem dinheiro. Elas querem o que o dinheiro proporciona. Sim. Você pergunta a alguém, se eu te der 500 mil, R$1 milhão, o que você faz? Um responde, eu compro uma casa. Dou uma casa para minha mãe. E o que ela quer com isso? Sim. Ela quer segurança, estabilidade, bem-estar. Não é dinheiro. O outro diz, eu compro um carro, uma Ferrari. Aí você diz, o que você quer com a Ferrari? Ele vai dizer, status, poder, tirar onda com o vizinho. Não é? O dinheiro, ele é ferramenta, ele é o meio para atingir, né? Ele não é o final da questão. Mas existem muitas crenças. Eu tenho um assunto polêmico que às vezes eu nunca trouxe isso em podcast ou na rede social. Eu costumo falar nas palestras. Exclusivo mesmo, hein? Na minha família, houve um sequestro com morte. Eu era jovem, tinha 8 anos de idade, minha tia foi sequestrada e morta, perto do Natal. Eu falo isso arrepiado. Lamentável. Sim. Imagina a minha cabeça, dos meus primos, se o dinheiro era bom ou era mal. Caramba. Então, se você for pensar que isso aconteceu por causa do dinheiro, cria uma mega crença aonde eu ia viver fugindo do dinheiro. O dinheiro é mau, o dinheiro traz tragédia. Não, o dinheiro não tem nada a ver com isso. O que tem a ver com isso são comportamentos de pessoas desequilibradas, psicóticas, malucas, bandidos, mal intencionadas. Exatamente.
né? Então, eu penso que eu tive que, durante a minha vida, trabalhar essa mentalidade. Então, quem tem... viveu o problema de escassez, quem viveu uma tragédia por dinheiro, né? Entre aspas, aí, por dinheiro, que não é por dinheiro, ou viu separação de pais, ou qualquer coisa. As pessoas costumam falar muito assim em casa, os adultos, né? Nossa, tô indo trabalhar, não aguento mais, aquele trabalho é insuportável. E aí a criança de 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos vai colocar que crença na cabeça dela? Que trabalhar é insuportável, é ruim. Então tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala para os nossos filhos e para a próxima geração. Sim. E ter uma atenção muito grande que riqueza e prosperidade são provenientes de uma mentalidade rica e próspera. O dinheiro é um dos pilares e resultado disso. Agora, se você não mudar a sua mentalidade, cara... Sim. Desculpa só, Hugo, fechando. Por que as pessoas ganham na loteria e perdem tudo? Mentalidade. Não tem mentalidade. Não tem mentalidade. Perfeito. Não tem essa é uma mentalidade escassa que o brasileiro tem, a mentalidade de vítima. A gente está falando isso nos bastidores. Sim. A gente terceiriza tudo. Todo mundo fala, eu trabalho na instituição bancária, todo mundo fala. A gente sabe também, no cheque especial do Brasil, o juro do cartão de crédito é o maior que tem no mundo, né? Muita gente fala, mas é um absurdo. Todo mundo que você perguntar vai falar, é um absurdo os juros que o banco cobra. Beleza, você sabia que você pode ser sócio do banco? Que as maiores instituições financeiras do Brasil estão na Bolsa de Valores, você pode ser sócio delas, ganhar com a valorização do ativo e com os dividendos que ele ainda te proporciona. Você sabia que muitas vezes essa rentabilidade é maior do que o aluguel de uma casa? Eu dei uma palestra esses dias, inclusive lá na Microlins, né, um agradecimento especial à Microlins por ter aberto as portas lá. Eu estava falando com uma turma do Conselho de Administração lá. Falei com eles assim, comecei a falar de investimentos, eu falei, vocês sabiam que existem ativos na Bolsa de Valores que se você investir R$100, vocês podem ganhar até R$1 por mês? E fiquei assim, falei, gente, cadê os aplausos? Ué, vocês não acharam isso a sétima maravilha do mundo, não? Não, pera aí então, vou falar um negócio com vocês aqui. Vamos ilustrar melhor essa conta aqui. Vocês conhecem algum imóvel em Friburgo de R$50 mil que você consegue alugar ele por R$500 por mês? Não existe. Não né? existe. Exatamente. Então, assim, a Bolsa de Valores é o único lugar que o pobre ele consegue entrar e com o tempo, se ele tiver disciplina, ele consegue atingir a riqueza, sim. Né? Lógico, igual, por exemplo, eu gosto muito de usar uma simulação, André, básica, que eu costumo usar nas palestras, que é a seguinte. Você investir durante 30 anos, R$300 por mês, uma rentabilidade aí de 12% ao ano, você vai ficar milionário em 30 anos. Ah, algumas 30 anos é muito tempo. Quer ficar rico mais rápido? Investe mais. Aí você resolveu uma parte do problema. Eu sei como ficar rico. Só que, poxa, eu não quero esperar 30 anos. O que eu posso fazer para antecipar esse tempo? Que é o que eu faço. Eu consegui trazer para 15. Agora, minha meta de vida é trazer para 5. Eu ainda não consegui achar um jeito de ficar milionário em 5 anos. Estou estudando, estou pensando em alguma coisa que eu posso fazer. E, cara, eu acho isso gostoso pra caramba. Sim, eu não desligo, claro. né? Porque é o que você falou. Mudei a chave, mudei a mentalidade. Olha que interessante. Você falou dos juros caros. Os juros são realmente caros. Estamos no momento de Selic, apesar do cupom ter baixado hoje, inclusive, meio ponto, ainda é caro. Está alto. Agora, ele é caro em relação a quê? Por exemplo, Flávio Augusto conta que usou o cheque especial quando abriu o WhatsApp. Então, as pessoas têm que ter muito cuidado. Não estou falando para ninguém ir lá usar o cheque especial. Não é recomendação. Mas espera aí, eu tenho uma grande oportunidade de um negócio aqui, que eu estudei, que tem investimento, que tem retorno, que é assim, mas eu preciso de um capital agora. Faz parte do jogo. Eu já utilizei empréstimos bancários muitas vezes nos meus negócios. Com muitos clientes Se você não precisar utilizar, maravilha, que bom. Mas às vezes para mudar de fase, você precisa ser um pouco mais arrojado, alavancar. Sim. E isso, desde que seja estruturado, planejado, né? Tem profissionais aí que podem orientar nisso, né? Você pode fazer todo um planejamento e uma estratégia. Muitas vezes vão valer a pena. Sim. Conheço empresas sólidas hoje que em algum momento precisaram alavancar para manter uma estabilidade, para passar uma crise, para desenvolver um novo produto, né? Todos os meus negócios, eu e minha esposa hoje nós temos 3 empresas. Todas elas foram com dívida, fazendo dívida. Então, tem muita gente que fala assim, a dívida é uma coisa ruim. Não, peraí, olha só. Eu vou fazer uma dívida para comprar um carro de 40 mil. Para quê?
Ah, porque pô, meu vizinho trocou de carro e eu mereço porque morre e fica tudo por aí. Aquela coisa de pobre falar. Que pobre de mentalidade, que eu tô falando, né? Morre e fica tudo por aí e dinheiro tem que gastar mesmo, que só se vive uma vez e tal. O cara compra um carro de 40 mil. Aí você pega um cara com a mentalidade rica, enquanto esse aqui fez uma cagada, na minha opinião, tá? O outro fala assim, cara, vou comprar um carro de 40 mil, vou fazer uma prestação aqui e, pô, vou trabalhar de Uber ou de 99. Tem os aplicativos agora friburguenses aí, né? Tem o Garupa e tem o Trip agora também. Pô, vou trabalhar aqui, vou fazer X, poxa, com uma semana eu pago a prestação e 3 sobra pra minha remuneração. Entendeu? Então, olha só, a mesma dívida, do mesmo valor, para um cara vai trazer dinheiro, para outro vai trazer prejuízo. A mesma coisa no celular. Você pode dar 15 mil no iPhone novo aí, tá? Você vai usar para fazer mídia social? Você vai usar para fazer marketing digital, para ser afiliado de produto? Ou é só para tirar onda? O que você está dizendo é se isso é um investimento ou uma despesa. Exato. Vai trazer, a mesma coisa retorno. Pode ser investimento, se te traz retorno, e pode ser meramente uma despesa. Exatamente. Se está só no ego e na vaidade aí, Exatamente. Né? Não, a gente tem várias empresas lá, meu gerente estava até falando, usando alguns exemplos lá, né? Não posso citar aqui, mas ele falou, olha, fulano são meus clientes aqui e todos eles alavancaram com dívida. E, inclusive, ele estava falando que um dia ele foi convidado para conhecer a empresa e o cara falou com ele, cara, se não fosse vocês, se não fosse o banco, eu não teria chegado onde eu cheguei. Porque tudo que eu fiz aqui de alavancagem, de expansão, foi com o dinheiro do banco. Sim. Eu também, Hugo. Assim, quando eu comecei meus negócios, a grande coisa que eu trago assim da minha família, né, cara, que é uma grande herança, não é financeira, é de mentalidade. Eu, desde que nasci, convivo numa família próspera. Então, o assunto de domingo da mesa estava sempre relacionado à prosperidade, a crescimento, a oportunidade. Você vai olhando aquilo e aprendendo. E eu recordo, quando eu jovem ainda, 12, 13, 14 anos, eu até tinha um sentimento um pouco de decepção de não ter as coisas que eu gostaria de ter. E hoje eu vejo que foi a maior bênção, eu tenho uma gratidão enorme de não ter ganho as coisas que eu queria ganhar naquele momento. Então, tudo que eu fui buscar foi em cima do meu trabalho, porque eu tinha na época a mentalidade, o desejo de ter as coisas e fui correr atrás disso. Abri o meu primeiro negócio com um capital muito pequeno, tá? Foi a venda de um carro. Meu primeiro não, olha só, aí foi até interessante isso. Foi o meu 5º negócio, depois a gente pode falar dos primeiros aí. Mas abri o meu 5º negócio que eu tenho até hoje, que ali nasceu a indústria têxtil, né? E a gente fabrica tecido para confecção. E surgiu ali naquele momento com um pequeno investimento, que era um carro do meu irmão que ele vendeu. A gente trouxe para esse negócio e, cara, empréstimos bancários a gente fez alguns, mas utilizava-se muito o crédito do fornecedor, né? Tinha uma família com lastro, e isso é maravilhoso, e usei esse lastro, mas foi tudo o crescimento próprio em cima disso. A gente acerta 5, erra uma, E aprende fazendo. Né? E aí eu costumo sempre falar o seguinte, né? A diferença do sucesso, né? O que é o oposto do sucesso? Muita gente diz que é o fracasso. E não é, né, cara? O fracasso é apenas um degrau para o sucesso. O oposto do sucesso é a desistência. Exato. Não são quantas vezes você vai cair, são quantas vezes você é capaz de levantar. Grandes milionários aí, você vê a história de que fracassaram algumas vezes ou muitas vezes para obter sucesso. Exatamente. Então tem que ter resiliência, né? Mas você está falando de mentalidade de sucesso, né? Que você já tinha isso. Mas sempre teve, desde a sua adolescência, você já tinha essa mentalidade, de repente, por ter vindo dessa família, ou você, em algum momento, você virou essa chave também? Assim, desde que eu tenho consciência dessa mentalidade, né, eu penso que eu sempre foi uma mentalidade empreendedora. Né? Eu sempre quis ter um negócio e com 16 anos eu ia a Teresópolis, comprava na feirinha casaquinho de moletom, soft, não sei o que, para revender aqui. Né? E lembro disso. Depois trabalhei com pager. Não sei se você vai lembrar, o PagerNet. Tinha umas banquinhas vendendo pager na rua, tinha um sócio. Depois trabalhei com a Claro, que na época era ATL, com aqueles telefonezinhos. Eu lancei a ATL em Friburgo. Depois fiz o lançamento da Vivo, porque era Telerge celular, virou Vivo. E eu participei desse lançamento, participei do lançamento da TIM, da Oi. Eu trabalhei com telefonia celular, né? Vendi os planos pessoa física e os planos de pessoa jurídica, os planos de empresa. Isso com 18 anos de idade. E o Pedro, meu irmão mais novo, que sempre foi meu sócio aí, Pedro tinha 14 anos e a gente já trabalhava junto, cara.
Que Com legal. 16 anos, Pedro gerenciava uma equipe de 120 vendedores, que a gente chamava de executivo de venda, Aham. que era a galera que vendia o plano empresa da Vivo já. Então, assim, desde muito cedo a gente tinha o desejo de empreender. Pagamos um preço alto errando em algumas coisas, por ser muito jovem, Sim. muito ímpeto, mas foi um aprendizado e uma escola muito grande. E aí eu tinha a mentalidade de empreender. E aí, nisso, eu fui desenvolvendo a mentalidade que eu tenho hoje, mas o principal era a coisa do empreendedorismo. E a partir dali você vai aprendendo com os erros, vai acertando e a coisa vai fluindo, né? Eu vou interromper nosso papo rapidinho, que a gente tá numa conversa tão gostosa aqui que eu esqueci até de agradecer os patrocinadores e de deixar o merchan rodando aí. Esse bobear já passou meia hora da conversa aí, a gente tá... Ó, deixa eu me apresentar rapidinho pra quem não me conhece, pra quem tá chegando aí. Nossos episódios, André, rodam também na Nova TV, canal 14, né? Aqui todo dia de segunda a quinta, às 9 horas da noite. E nas sextas, às 20 horas, é o Estúdio Realize Podcast também, que inclusive o André deu uma entrevista aqui agora há pouco. Sofreu muito na mão das meninas aqui? Um pouquinho só, né? Só um pouquinho? Elas foram um pouquinho maldosas. Né? Trouxeram perguntas polêmicas, vale a pena vocês assistirem aí. Show de bola. Então convido vocês aí a se inscreverem na Estúdio Realize Podcast, lá no YouTube, tá bom? E toda sexta-feira às 8 horas aí no canal 14. Sou Hugo Dutra, consultor financeiro, tenho a CPA 20, né, que me permite, inclusive atuo numa instituição financeira hoje no Nova Friburgo. Por questão de marketing eu não posso falar, por causa de regras, né? Mas assim, eu posso falar que é perto do Extra, na agência grande que tem ali, que eu acho que o pessoal já vai se ligar, né? Sou pós-graduado. Supermarket, né? O Extra que agora é supermarket. Ó, Fizemos propaganda no mercado. Pós-graduado em gestão de investimentos, né, pela Estácio, pós-graduando agora em gestão financeira e banking. Sou autor desse livro aqui, pessoal, Construindo uma Sólida Previdência, que inclusive o André quase pegou o protótipo do meu livro uma vez embora, né? Eu ia apresentar o livro no episódio de podcast, eu tava entrando, o André tava saindo de um outro podcast, né? Sim. E a gente conversando rápido, assim, pô, que legal, eu quero prestigiar, me dá aí. Falei, não, peraí, esse é o protótipo. Quase levo embora. Eu sou criador do curso de Finanças e Investir para Todos também. Não sei se você, André, já fez algum curso de finanças. Eu já fiz vários, né? Tanto de consultor financeiro, né, reconhecido pelo MEC e tal. E são cursos muito caros, né? R$ 1.600, R$ 2.000, R$ 3.000 um curso de finanças. Eu lancei um curso de finanças juntando todo esse conhecimento que eu adquiri por R$ 219. Caramba, hein? Tá na Que Hotmart. oportunidade, hein? Exatamente, ó, tá na Hotmart, maior plataforma de conteúdo digital do mundo. Inclusive eu pago, olha só, eu ensino o pessoal como... de uma forma educativa, né? As oportunidades de investimento que existem, principalmente renda fixa, renda variável, né? Bolsa de valores, até investir no exterior eu ensino também, né? Como que se faz, como faz o câmbio, qual corretora escolher, tudo isso de uma forma bem didática. Eu pago 50% de comissão para os afiliados. Por quê? Ensinei você a ganhar dinheiro. Tá, mas seu salário mínimo não dá para você ganhar. Te dou o primeiro passo para você começar a investir. Mudou sua vida? Recomenda para outras pessoas e ganha sua comissão. Então, assim, né? Um valor muito simbólico, não tem curso de finanças tão completo, né? Com esse valor. E ainda a gente ajuda uma instituição de caridade, que é Amigos do Bem. Até quando eu dou uma bolsa de estudos para alguém, eu não abro mão do percentual que vai para a instituição de caridade, né? A instituição faz um trabalho lindo. Você já ouviu falar do Amigos do Bem? Lá do Nordeste. Digita no Google, pessoal, Amigos do Bem. Faz um trabalho lindo lá. Eu vou olhar. Né? Tanto com alimentos, levando também a estrutura para educação nas escolas. Assim, um trabalho fenomenal. Tá? E sou consultor financeiro profissional também. Então, assim, sua vida financeira tá zoada, tá bagunçada, tá precisando aí renegociar as dívidas, posso te ajudar. E você tá com a vida organizadinha? Vamos montar um plano de aposentadoria? Vamos começar a planejar o estudo do seu filho que nasceu agora? Uma faculdade lá na frente? Então, pessoal, vamos pensar no longo prazo. Muita gente fala, mas eu tenho muito tempo para isso. Ou então fala, não tem tempo para isso agora, não tem dinheiro para isso agora. O tempo passa de qualquer jeito. E quando a gente chega lá, a gente se arrepende de não ter feito. Sim, com certeza. O maior arrependimento que eu tenho como investidor, sabe qual que é? Não ter começado antes. Eu não sei se você já passou por isso. Sim. Bom, algum ponto, só para colaborar aí com o que você falou, né? Sim. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, quando eu tiver dinheiro, eu vou estudar as finanças e o investimento. Eu penso que as pessoas têm que aprender a estudar o teu conteúdo, outros conteúdos de finanças, de investimento, até para que o dinheiro venha. Sim. Né? Porque o dinheiro vai ser resultado da maneira, da tua mentalidade de poupar, de investir. Agora, esperar o dinheiro vir para fazer, não acredito que isso vai acontecer, né? É mais difícil, pelo menos. Sim. Ó, eu tenho 2 diplomas em educação física, apesar de não exercer, né? É a mesma coisa que você falar assim, quando eu tiver fitness eu vou pra academia, quando eu tiver saradão eu vou pra academia. Sim. Né? Então não faz o menor sentido, né? As pessoas podem não entender, mas é exatamente isso. Bom, nossa casa, nossa produtora, estúdio aqui, Estúdio Realize Podcast também. Você quer gravar o seu podcast, né? A gente quer dar voz à sua voz também. Muita gente reclama, a internet só tem porcaria. Mas a pessoa tem um conteúdo bom de qualidade, em vez de disseminar,
engaveta. Sim. Né? Então vem aqui para o Estúdio Realize, faça um orçamento sem compromisso, entre em contato pelo nosso Instagram, Estúdio Realize NF, sigam a página lá, ou através do WhatsApp também, e agenda. Vem aqui tomar um café com a gente, conhecer o nosso espaço. Nós lançamos conteúdos digitais também. Várias aulas do meu curso de finanças foram atualizadas aqui, nesse estúdio. Temos cursos para lançar aqui na área de contabilidade, adestramento, né? Tem várias pessoas agora procurando a gente para lançar esses conteúdos também. Então, se você quer tirar esse sonho do papel, não deixe de procurar a gente aqui, tá bom? Um agradecimento especial também ao Alexandre Gomes, meu dentista, parceiro de careca aí também, né? O Alexandre é fera, né? Trato com ele há muitos anos também. Ele, inclusive, dá mentorias para outros profissionais, né? Para outros dentistas também. Então, o cara é fera, tá sempre se atualizando. E, pô, profissional principalmente na área de saúde. Na minha área já exige. Acho que na área de saúde é muito mais essencial. O cara tem que estar sempre se atualizando. Né? Ele, inclusive, trabalha fora da cidade. De volta e meia, eu quero marcar, Hugo, essa semana eu tô fora, tô fazendo curso, né? Tô numa mentoria. Então, assim, é um cara super atualizado. Tá? Especialista também, então entre em contato, faça um orçamento e agenda um orçamento sem compromisso também. Vão ser muito bem atendidos, hein? Grande abraço, Alexandre. Nerd Bruto, produtos feitos por jogadores para jogadores. Nerd Bruto, maior fabricante de mesa de jogos de tabuleiro do Brasil. Já está em todos os estados do Brasil. Tenho orgulho de falar que é meu grande amigo, Rondinelli. É você que está procurando uma mesa artesanal, quer comprar uma mesa de jantar para sua casa? Por que não comprar logo uma mesa de jogos? Você vai olhar uma mesa de jantar, pega a tampa, vira a tampa, é uma mesa de jogos. Tá pronto para jogar. Não só mesa, né? Tem estantes, né? Mesa de centro e vários móveis personalizados. Gente, vocês têm que ver. Ele fez uma mesa agora que vai lançar em janeiro. Vai entrar no catálogo uma mesa nova. Você olha pra mesa assim, ela tá cheia de compartimentos secretos, cara. Super legal. Cheio de acessórios também pra você colocar o seu copo enquanto você joga. O seu lanche. Se bem que, pelo menos lá em casa, ninguém ouse comer e jogar ao mesmo tempo, né? Que a gente tem um cuidado danado com a nossa mesa, com os jogos lá. Munier Doces também, né, da minha esposa, ela teve aqui inclusive no último episódio, a gente gravou um episódio super legal, né, tá no final do ano agora, quer presentear os seus funcionários aí? Encomenda um panetone artesanal. Cara, os panetones são sensacionais, os recheios são maravilhosos, recheio de ninho, recheio de Nutella, chocolate, brigadeiro e vários outros. Né? E o carro-chefe dela, que é a rabanada, né? Que é sensacional também, desde 2015, atuando aí, especialmente na Páscoa e no final de ano, né? Não só nesses momentos, mas especialmente nesses momentos aí. Então sigam lá no Instagram, @MunierDoces. Tem até algumas coisas aqui do cardápio que ela falou que semana passada e está disponível lá no Instagram também para vocês verem, tá, pessoal? André, vamos voltar ao nosso papo aqui. Eu te perguntei se você já tinha essa mentalidade, porque desde criança o maior sonho da minha vida era ser milionário. Sempre quis ser milionário, não sabia como, mas eu queria ser rico. Porque desde pequeno eu sempre entendi que a riqueza me traria liberdade. Eu nunca fui de status, de esbanjar, de usar roupa de marca, só que às vezes eu falava, pai, eu quero aquilo ali. Não posso, não tenho dinheiro. Eu falei, então eu preciso de dinheiro. Então eu tentava sempre buscar alguma solução. Só que na minha adolescência eu era meio socialista. Não sei se era o meio que eu vivia, a escola, né? Aquela coisa de Che Guevara. Só que depois, conforme eu fui amadurecendo, principalmente aflorando essa veia empreendedora, eu falei, cara, esse lado aqui não é muito essa coisa de empreendedora, não. Peraí. Aí eu fui mudando um pouco meu viés, né? Sim. Fui indo pro lado mais capitalista da coisa, né? E aqueles capitalistas que normalmente a gente vê como vilão, né? Ah, esse porco capitalista, aquele papo de Che Guevara, de escola mesmo, né? Que a gente falava na escola. Hoje eu olho para essas pessoas e vejo como referência. Então, muitas vezes, não sei se você já passou por isso, você pode até compartilhar. Você tá numa roda de amigos, num jantar, num bar, seja lá o que for, e alguém fala, pô, o André é o cara do dinheiro. O André, a conta é tua, você que é o milionário tem que pagar. Eu penso o contrário. Pelo menos com o tempo, fui amadurecendo, fui pensando o contrário. Falei, não, peraí. O André, ele tá dando uma aula aqui pra gente hoje. E as meninas falaram justamente isso na entrevista, né? Pô, foi uma aula a entrevista com o André aqui. Então, cara, eu tenho que te pagar pelo privilégio de você compartilhar a mesa comigo, compartilhar o seu conhecimento comigo. E as pessoas pensam o contrário. É justamente esse pensamento socialista, né? Ah, não, é um absurdo existir milionários. Né? Ah, então você acha justo você tirar do seu patrão, do milionário, e dividir contigo? Lógico. Você divide com o seu morador de rua? Com ali da sua rua? Ah, mas eu ganho só o salário mínimo daí. Ele não ganha nada. Você divide o teu com ele? Sim. Quanto que você divide com ele? Então, sim, só que até certo ponto pode, até certo ponto não pode. Eu era muito hipócrita. Eu, Hugo, era muito hipócrita em relação a esses pensamentos. Você já passou por isso, cara? De alguém te empurrar a conta, assim, querer te... O Hugo é interessante, né? Porque as pessoas têm uma visão de que quem nasceu com menos recurso passa dificuldades e quem nasceu com mais recursos tem uma vida perfeita, né? E não é assim. Romantiza muito, né? Cara, todo ser humano passa dificuldades e tem problemas, apesar da condição econômica.
Só que vão ser problemas diferentes. Você Sim. tem lá a pirâmide de Maslow, do básico. Pô, todo mundo deveria, e a gente espera um mundo onde todo mundo tenha acesso ao básico, para que a gente possa discutir outros assuntos. Então, eu lembro, por exemplo, isso se repetia muito na minha infância, de que tinha um amigo secreto na escola. Aí o presente ia ser de cruzeiros, reais, vamos falar em reais, 10 reais, né? Aí alguém sempre dizia, o André pode dar um presente de 50 porque a família dele tem dinheiro. Então, cara, esses são bullying que vão acontecendo também. Ricofobia, né? Então você vai passando por isso, né? Tive que ficar atento a muitas pessoas que se aproximavam por interesses. Então é uma outra visão, né? Não romântica da coisa, que você vai pegando. E muitas pessoas já deixaram conta, sem dúvida. Algumas talvez foram para empurrar. Eu confesso que eu tenho um prazer enorme em pagar as contas. E não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com, assim, um sentimento de estar agradecendo a pessoa de estar ali, de estar ofertando, estar sendo gentil, né? E as relações, elas têm que ser construídas pela verdade de cada um. Tenho amigos que eu sei que não têm a condição que gostariam de ter e faço questão de pagar e digo para ele, se importa de ir lá, eu vou pagar, não vou. Agora, é interessante, Hugo, eu nunca trabalhei por dinheiro. Eu nunca saí um único dia de casa onde o meu objetivo era ganhar dinheiro. O dinheiro sempre foi consequência. Eu penso que isso é uma crença muito importante. Tanto na economia quanto no ganho. Meu avô sempre dizia, cuidado que quem espreme demais sai pelos dedos. Tem que tomar bastante cuidado com essa coisa da economia para não se tornar uma coisa né, negativa. Sim. E também, qual é o seu propósito? Uma pessoa que tem propósito, e esse propósito é verdadeiro, né, ou tá alinhado, gera muita energia e muita força. Quem acorda todos os dias com um propósito claro vai produzir muito mais do que quem está confuso. Só que o propósito não é o dinheiro é a consequência do propósito. Então, como empresário, eu gero emprego, eu pago impostos, meus impostos servem para uma arrecadação que vão parar no hospital, que vai parar na educação, na mobilidade, nos investimentos municipais, federais e estaduais. Você consegue, né, não só naquilo ali, quantas pessoas diretas e indiretas trabalham. Eu fabrico tecido. Às vezes eu fico pensando, né? A gente pega o fio e transforma num tecido. Quantas pessoas trabalham, né, nessa função ali direta? Aí a gente arrecada o imposto. Aí passa para uma outra empresa que vai pegar esse tecido e comercializar para a confecção, onde gera emprego de novo e uma nova arrecadação de impostos. O Brasil é a cascata tributária. Sim. Aí, essa confecção tem quantas costureiras, cortadores, pessoas de desenvolvimento trabalhando para vender essa lingerie, essa roupa para uma loja e pagar imposto. E a loja tem não sei quantos funcionários no shopping ou fora do shopping, paga o aluguel. Cara, esse é o ciclo virtuoso. Isso que a gente não falou de distribuição, do entregador, do motorista. Eu tô falando de direto, né? Na verdade, tem todo um ciclo virtuoso funcionando ali. Funcionando ali. Isso, cara, é maravilhoso. A hora que você entende que você faz parte de um ciclo e que você é importante naquilo, pelas pessoas que estão ali, é muito legal. Fora o convívio com cada um, eu tenho um gerente que está comigo há 22 anos, cara, o cara tá há 2 anos voando no negócio dele. E eu até fui ter com ele uma conversa que eu falei, vem cá, você vai sair? Ele falou, não, cara, eu aprendi aqui, amo estar aqui, quero ficar mais um tempo, não sei qual é esse tempo, e tá voando no negócio dele, tem prazer de estar lá junto. Esse cara não tá mais por dinheiro. Gratidão já. Esse cara tá por envolvimento, por paixão, vai além da gratidão. Acho que a gratidão é maravilhoso, mas tem envolvimento, tem paixão, tem propósito junto, tem aprendizado, tem troca.
Então, tem que tomar muito cuidado, né? Até nos investimentos, na bolsa, tudo. Se o objetivo é só o dinheiro, você fica cego. E a hora que você fica cego, eu penso que é o momento que é onde você acaba escorregando e ao invés de ganhar, acaba perdendo, né? Sabe o que é curioso, André? Eu vejo muitas pessoas falando, principalmente esse pessoal que fala mal do dinheiro, que não quer juntar dinheiro, né? Até lá no banco, às vezes, tem alguns produtos que a gente oferece para a pessoa conseguir, para forçar, entre aspas, a pessoa a juntar algum dinheiro, né? Como existe, por exemplo, títulos de capitalização, né? Às vezes eu peguei um cliente e o cliente falou, mas eu não quero título de capitalização, não, é muito melhor deixar na poupança. Eu falei, beleza, quanto que você já tem lá, então? Nos últimos 3, 4 anos você juntou quanto, então? Nada. Ué, e aí? Então, assim, eu acho muita gente que vê como, não vou juntar, não, o tempo passa de qualquer jeito. Aí a pessoa fala mal do dinheiro, fala mal do consultor financeiro, acha que investimento é besteira e tal. Só que essa mesma pessoa tem um sonho de viajar, essa mesma pessoa tem um sonho de trocar de carro, essa mesma pessoa, se você perguntar a ela, se tiver 80 anos, se tiver um problema de saúde, você quer ir pra onde? Você quer ir pro hospital público ou você quer ir pro privado, pra um quarto particular? Entendeu? O dinheiro não cura o câncer. Beleza. Mas seus últimos momentos quer que seja onde? Sim. No corredor de um hospital, sem a estrutura ali, ou você prefere estar no quarto sabendo que você está sendo cuidado ali por bons profissionais, uma boa estrutura, né? Profissionais são bons no público também, mas assim, a questão da estrutura, do conforto que você vai ter diferenciado, né? Você tem um sonho, você nunca teve um sonho de pegar um avião, de conhecer os Estados Unidos, de conhecer um outro país, a sua vida é só isso, é levantar, trabalhar, sextou, tomou cerveja, acabou e morreu. Todo mundo tem sonho, só que a pessoa ela enterra esse sonho porque ela acha muito difícil essa missão de enriquecer, de aprender, de ter que guardar dinheiro, de ter que abrir mão. Só que assim, eu tenho todas essas dificuldades. As pessoas acham que eu não tenho vontade de viajar, de gastar, de vender o que eu tenho para poder ir curtir a vida. Só que para mim é muito mais difícil, André, ser pobre. Eu já passei muita dificuldade. Eu tava até comentando com a menina, menos de 20 anos atrás, eu tava no sinal vendendo bala. Entendeu? A gente tava vivendo de doação, eu e minha mãe trabalhava em 2 empregos, e eu ia para o sinal vender bala para eu poder comprar meu casaco, para eu poder comprar o meu celular, entendeu? Para eu poder pagar um café, um pão na chapa para a namorada. Então, assim, eu sempre vi essa necessidade de trabalhar, entendeu? Só que as pessoas não têm esse pensamento, infelizmente, né? Sim, sem dúvida. E as pessoas têm que tirar essa coisa, né? Para quem quer começar, isso eu tenho vergonha. Não, tem que ter a mentalidade de empreendedor, ir lá e fazer. O que eu tenho hoje de dom, de talento, de habilidade para fazer? Boa. Vai lá e faz. Meu primeiro negócio, eu vendia peça de moto, porque eu competia de moto na época, e comecei a comprar e vender peça na corrida. Ia competir e vendia. Né? E aí, cara, enchia a caminhonete com equipamento, uma barraca, ia lá, montava a barraca no domingo. Pô, no meio de uma coisa que eu gostava de fazer, fazia o comércio, para bancar aquela atividade esportiva, cara. Não era fácil conseguir patrocínio, como não é até hoje para atleta. Então, assim, sempre é vida real, cara, vida real. Só que as pessoas tendem a ficar sempre fugindo ou querendo viver o sonho, o grande sonho, e não quer passar pelo processo. Vai uma dica sobre sonho, Hugo. Existe uma coisa que vamos lá, as pessoas interpretam ou escolhem ou desejam, tem um sonho, legal. Tem que medir a que distância você está desse sonho. Uhum. Se é um sonho muito longo, se é uma coisa muito difícil, beleza, não tem problema. Só que você precisa criar pequenos sonhos antes, como se fosse uma escada, onde cada degrau pode ser um pequeno sonho. Se eu quero e almejo chegar aqui, e eu tô aqui, se eu ficar só focado nesse sonho, pode gerar frustração e eu abandonar isso e esconder esse sonho. Então, o que é interessante? Tá, vem cá, qual o primeiro sonho, pequeno sonho que eu posso fazer? Dividir em etapas, né? Em pequenos sonhos. Sonho pequeno. Mas esse pequeno é um pedaço de um grande. Sonhe muito grande. Transforme em pequenos sonhos e vá alcançando um a um. Até porque esse trabalho de alcançar um a um, você está trabalhando a sua mentalidade de ter sucesso. Porque você vai lá, foca, realiza. Uau, legal, cara, eu consegui. Você foca, realiza de novo. Uau, segunda meta, segundo projeto. Aí você está treinando o teu cérebro a ser vencedor, a conseguir. E quando você vê, você está cada vez mais perto desse tão sonhado grande sonho. Outra coisa interessante, eu costumo sempre dividir a minha vida. Vamos pensar numa pizza. Quantas fatias a gente quer colocar nessa pizza? 8, 10, 12. E cada fatia dessa eu nomeio.
família, trabalho, lazer, né? Espiritualidade, hobby, enfim, você coloca tudo ali. E eu não tenho um sonho, eu tenho sonho por fatia. O que eu sonho como empresário? O que eu sonho como pai? O que eu sonho quanto friburguense? O que eu sonho para essa empresa, para aquela empresa, né? Qual é o meu sonho espiritual? Qual é o meu sonho? Então, a hora que você consegue dividir, porque eu tinha muita dificuldade nisso há muitos anos atrás, as pessoas, qual é o teu propósito? Aí, cara, dava um nó. Porque o que é mais importante? Os negócios ou a família? Família, sem dúvida, ponto. Mas espera aí. Se eu posso fazer uma divisão, nesse exato momento, X, os negócios são mais importantes que eu estou tomando uma decisão no negócio. Tem momentos onde ter lazer vai ser mais importante do que a tua família. Gente, eu não tô dizendo que você tem que negligenciar. Sim. Mas se você não dividir em etapas... Um processo planejado, né? Planejado. Então, peraí, eu tenho que ter lazer? Tenho. Claro. Tenho que recarregar minhas baterias. E a minha esposa, meu casamento, quanto vale isso? O que vale mais? O filho, o casamento, a empresa? Não. Vamos parar de comparar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ninguém tá com a arma na cabeça tendo que decidir nada. Eu tenho um propósito, um sonho, uma meta profissional. Eu tenho um propósito, um sonho, uma meta do meu casamento. A gente quer ficar velhinho, assim, tal. Nosso sonho. Eu tenho um sonho como pai, como avô. E aí você começa. Eu estou aqui ilustrando inúmeros exemplos para que vocês possam, e a gente possa pensar, é dividido do jeito que cada um quer. Sim. Não tem fórmula. Não é isso que você tem que colocar. Agora, então, eu tenho 12 sonhos. Eu tenho 12 propósitos. É como se a gente trocasse de chapéu, pô. Peraí. O que agora exige mais de mim? E a gente vai entregando. E aí a gente forma um círculo, que a pizza é redonda. Imagina a roda do carro, se ela fosse quadrada. Por que quadrada? Porque eu me dedico muito à empresa e pouco à família. Mas eu conheço pessoas que também só se dedicam à família e zero aos negócios. E se essa família precisar num momento, cara, aqui de um problema, preciso botar grana lá na saúde da família? Não tenho. Então tem que ter o equilíbrio. E o equilíbrio é justamente, não adianta ser workaholic, só pensar em trabalho, não adianta também você só pensar no lazer, é esse equilíbrio. Trago para duas esferas que é o ter e o ser. Quando eu comecei a fazer palestra, trabalhar esses temas, ficou muito claro para mim que existiam dois mundos e as pessoas tendiam a estar em um ou em outro. Ou eu tenho ou eu sou. Que não faz sentido nenhum. A grande sabedoria é ser, apesar de ter. Eu tenho as coisas, mas as coisas não me pertencem. Né? Ou elas me pertencem, eu que não pertenço a elas. Né? Eu tenho desapego daquilo, mas são minhas. E eu tenho amor pelaquilo. Mas, perdi. Tem hora que a gente perde. Ok, legal, vamos para a próxima. Então, tudo isso vai criando uma mentalidade empreendedora, uma mentalidade de alta performance, uma mentalidade de sucesso. Agora, alguns passos fundamentais. Primeira coisa, autorresponsabilidade. Tudo que acontece na minha vida, o responsável sou eu. Exato. Se você me perguntar, Hugo, André, qual a melhor ferramenta que você pensa hoje para mudança de mentalidade, para o empreendedorismo? O espelho. Compra um espelho. Começa comprando um espelho, coloca num lugar estratégico e toda hora olha para o cara, para o homem, para a mulher, para a pessoa que é responsável por tudo que acontece. Sai da posição de vítima, céu, tudo deu errado. Não. E foca. E sou eu que decido, peraí, fiz a escolha errada, aprendi, mudei, agora faço a certa. É erro e acerto. Somos imperfeitos, somos humanos. Agora, tem que ter autorresponsabilidade. Você começa a ter autorresponsabilidade, você começa a ser capaz de planejar, de assumir os riscos. E parar de olhar para o problema também. Eu vejo muitas pessoas olhando, minha vida tá uma porcaria porque isso aconteceu, porque a mulher me deixou, porque no trabalho tá assim, porque eu tô devendo, porque isso, porque aquilo.
e a pessoa foca no problema, em vez dela... Isso mudou a minha vida, André. Perfeito. O que eu posso fazer para resolver isso? O que eu posso fazer para resolver aquilo? Às vezes eu até brinco aqui com a Patrícia, né? Lu, aconteceu uma situação X aqui, o que eu faço? Eu falei assim, o que você faz? Lista 3 possíveis soluções para esse problema aí. Sim. Brinco com ela, né? Aí ela nem lista, que ela já vê com a solução. Já fala, não, isso daqui então. Eu falei, beleza, pode fazer. Entendeu? Porque eu acho que a gente tem que treinar a cabeça sempre para solucionar problema. Então, o que eu posso fazer? Eu fiz uma formação com Tony Robbins, né? Que é considerado um dos maiores coachings do mundo, né? Um americano. E ele dizia sempre isso aqui: onde você coloca o foco, expande. Então, existe um problema. Se você botar foco no problema, o problema vai ficar enorme. Aonde você foca? Na solução. Você foca na solução e não no problema. E uma coisa interessante, quando tem um problema te incomodando muito, e aí quem fala isso é Dale Carnegie, né? Pela Universidade Carnegie, qual o pior que pode acontecer? A hora que você está clareza ao pior que pode acontecer, o problema que era enorme se torna pequeno. Eu já sei o pior que pode acontecer. Já é conhecido, é isso. Lógico que você não quer que aconteça, mas você passa a ter consciência. Outra coisa que ele fala que é muito legal é como, imagina um navio, tá? E se tiver um vazamento de água no compartimento do navio, são várias divisões onde eles fecham uma para não entrar água em tudo. E isso é um bom exemplo de como a gente tem que lidar com os nossos problemas. A gente tem que entender o seguinte: estou com um problema numa área da minha vida. Ok. Trata ele, coloca dentro do compartimento que ele está e não deixa contaminar os outros. Tem pessoas, né, que a gente encontra elas, como é que tá? Tudo bem? Não tem nada bem, isso aqui me aborreceu. E aí um fato aborrece e destrói todo o desempenho, casamento, afeta tudo. Então, estou com um problema nessa área, é nessa área. Eu deixo ali fechado e trato. Não vou abandonar, vou tratar. Mas você não pode deixar contaminar tudo. Porque senão aí vem a depressão, aí vem a estagnação, aí você fica parado e não se movimenta, né? Com certeza. André, passou mais ou menos aqui 45 minutos da nossa conversa. Dependendo de mim, a gente fica aqui horas. Falamos muito sobre mentalidade aqui hoje, certo? Vamos para a parte um pouco mais prática agora? Sim. Eu pensei aqui, enquanto a gente estava conversando aqui, me deu uma ideia maluca aqui de a gente fazer um improviso. Topa o desafio? Vamos lá, ué. Vamos fazer o seguinte, então. Vou fazer um bate-bola contigo. Tá. Eu quero que você dê um conselho, tipo assim, hoje, vamos supor que tá repreendido. André quebrou, cara. Tá quebrado, tá começado do zero. Vamos dificultar até um pouquinho o cenário para você. Porque você tem uma boa reputação, eu sei que você consegue crédito para começar de novo amanhã. Vamos pensar que você está numa cidade, num país diferente, você está do zero hoje. Você vai dar uma dica para quem está começando, uma dica da pessoa começar, dar o primeiro passo, começar, daquele negócio poder escalonar no futuro. Sim. E eu vou dar outra. E a gente vai fazendo esse bate-bola aí. Sim. Pode começar. Posso começar? Se fosse hoje, dá uma dica para quem está em casa aí. Primeiro passo que eu daria hoje para recomeçar, hoje. Ok? Sai de casa e começa a se relacionar com as pessoas. Networking? Com certeza. Bacana. Isso mudou minha vida também. Sabe o que me trouxe mais networking? Podcast. Acredito. Rapaz, quanta gente boa, privilégio tô tendo aqui de conversar hoje com você e de tantos outros que passaram por essa mesa aqui também, que somaram tanto, não só na minha vida, acredito que na vida de quem tá em casa também. Se eu fosse pensar hoje algo assim, prático, você falou tudo, conhecer pessoas, eu vou dar um exemplo mais ou menos relacionado a isso. Tem gente que o brasileiro gosta muito de investir em imóveis. Você vem de uma família que investe em imóveis, né? Referência na cidade quando se trata de investimento de imóveis. E eu, por exemplo, tenho essa vontade ainda de começar a investir no mercado imobiliário, só que eu não tenho muito conhecimento. Mas eu queria ter essa experiência de construir para vender, se não nessa cidade, em outra cidade, enfim. Muita gente fala assim, construir para vender, isso é coisa de rico, você tem que ter tantos mil. Não, cara. Existe um negócio chamado financiamento imobiliário. Você faz o financiamento com o banco, você dá 30% da entrada. Você consegue financiar o terreno, aquisição de terreno, mais construção. Então você dá uma entrada ali de 20%, 30%. Então você vai construir uma casa de 300, você com 60 mil, você consegue iniciar esse projeto. Só começa a pagar a prestação depois que a casa está pronta. Hugo, mas eu não tenho 60 mil reais. Tem gente que consegue vender até na planta, antes de você, né? Já vende na planta. Hugo, eu não tenho 60 mil reais. Não tem 60 mil. Beleza, compreensível. Vamos fazer o seguinte, arruma mais 5 amigos, com 10 mil cada, juntou esses 60 mil, vai todo mundo junto no banco, o contrato sai no nome de todo mundo, você ganha menos lucro com a aquisição realmente, mas você vai ter menos risco também. Então, assim, a oportunidade da pessoa entrar num mercado que é bom, que é conservador, que no Brasil é muito forte,
né? E de uma forma com pouco recurso. Você com 10 mil reais, você consegue construir uma casa de 300, com essa ideia que eu tive aqui agora. Sim. Você falou umas coisas aqui que... Como é que você começou? Que você contou pra gente? Você foi vendedor? Como é que é? Venda. Venda, né? Meu primeiro emprego, na verdade, meu pai não estava conseguindo pagar as mensalidades da escola que eu estudava. Eu sempre estudei em escola particular, né? E ele faliu naquele momento ali, não estava conseguindo pagar. E eu falei com o diretor da escola. Eu falei, poxa, eu vejo que você não tem ninguém para te ajudar aí com limpeza e tal. Deixa eu te ajudar, com 15 anos. Não tenho condições de contratar ninguém agora, Hugo. Eu falei, não, faz o seguinte, eu vou trabalhar 2 dias de graça para você. Isso era uma quarta-feira. Eu falei, vou trabalhar quinta e sexta. Aí se você não gostar do meu serviço, tá tudo certo. Se você gostar, você me contrata. Se não puder me contratar, você me dá uma bolsa e eu trabalho para pagar a minha escola. Professor Wilson Quintais. Ele me deu a bolsa de estudos e me contratou para trabalhar lá. Incrível. Entendeu? O que eu faria, tá? Isso é receita, cara, fantástica. Eu sou o vendedor. Eu sou o vendedor. Tudo que eu conquistei na minha vida até hoje é baseado em vendas. Em vendas, tá? Eu aprendi isso dentro de casa. O meu avô é vendedor. É quem um dia trabalhou com vendas, ele trabalhou, eu trabalhei com vendas. A gente não trabalha mais diretamente na venda, mas a gente tem a mentalidade de venda. Hoje, uma pessoa que quer prosperar precisa trabalhar o conceito da venda. Algumas pessoas me dizem, eu não sou o vendedor. Primeiro que todos estamos vendendo em algum momento. A gente está vendendo a nossa imagem, a gente está vendendo uma ideia. Serviço. Eu penso que o curso de vendas é o primeiro passo para qualquer caminho. Boa. Mas eu sou médico. Médico precisa vender. Mas eu sou engenheiro. Precisa vender. Eu estou desempregado. Vai ter que vender. Seja uma ideia, seja um produto, seja um serviço. A venda é o alicerce. E as pessoas hoje podem fazer cursos de venda gratuito, podem aprender sobre venda na internet e vir investindo sempre no processo de venda. Eu tenho alguns negócios, em todos eles eu estou trabalhando a mentalidade da venda. Quando eu estou reunido com os meus amigos em horário de lazer, talvez seja um grande momento onde eu faço os meus melhores negócios. Só que eu não chego ali e falo qualquer coisa. Eu uso a minha cabeça, eu planejo, eu quero falar sobre isso, eu puxo o assunto para onde eu quero, tal, para dizer, olha, eu tô com esse produto lá, tô fazendo essa operação aqui. Hoje eu não vendo mais um produto, André. A minha empresa vende produto. Hoje eu vendo negócios. Então, no meu ciclo de relacionamento, o que eu tenho ofertado são possibilidades de estarmos juntos em negócios, em fazer empreendimentos juntos. Então, a venda, para mim, Hugo, é uma coisa que está acessível a todas as pessoas. Boa. Agora, venda, esquece esse negócio, eu levo jeito, eu não levo jeito. Não tem isso. Tem o seguinte, eu quero prosperar. Quer prosperar? Seja vendedor. Pode ser de ideias, estou repetindo isso. Seja vendedor. Estude venda, estude gatilhos mentais, técnicas de persuasão, que você vai ter uma performance em qualquer área da sua vida. Se você for ver, né, mas eu quero trabalhar no digital, precisa trabalhar gatilho mental. Então, é a forma mais barata. Só que é interessante. Por que as pessoas têm tantas dificuldades e não percebem isso? Porque é um processo interno e não externo. Eu quero ganhar na loteria através de algo externo, que não é não. Você quer ter dinheiro, quer prosperar, quer ter riqueza, prosperidade, invista em você. Entenda seus limites, suas dificuldades, suas forças, suas fraquezas e invista em melhorar isso tudo. Algumas pessoas me dizem, mas eu não gosto de falar em público. Aprende. Aprende, Mas eu tô com medo. Vai com medo. Mas vai. Não perca a oportunidade, entre em ação. E o caminho da venda é o mais barato e é o que te leva mais longe. A maioria das profissões que enriqueceram foi fazendo o processo de venda dentro da profissão. Perfeita colocação.
Bom, bate bola pra mim agora. Deixa eu dar uma ideia, de repente até dentro daquilo que você falou, de se vender, juntando com a questão da ousadia. Como eu comentei agora, meu primeiro emprego foi uma atitude ousada. Eu trabalho de graça, se você pudesse. Uhum. Hoje as pessoas estão... Eu não acredito que existe, hoje no Brasil, falta de trabalho. Perdão, eu acredito que existe falta de trabalho formal, pode até existir em algumas regiões, mas eu não acredito que existe falta de serviço. Sim. Porque eu tô careca, literalmente, de passar por várias experiências, de alguém pedir um dinheiro e falar, não, beleza, eu tenho comércio, passa a vassoura ali, te dou um dinheiro. Faz, não, aí não. Rapaz, o pessoal não quer, o pessoal quer trabalho. Vou trabalhar ali, quanto que paga? Quanto que você tá pagando aí? O cara fica em casa parado, mas ele não faz o serviço de graça. Hugo, muito fácil você falar que você é empreendedor. Não, pô, eu tava do outro lado também. Eu trabalho hoje para uma outra instituição, inclusive. Entendeu? Então, tipo assim, aqui, poxa, cara, eu sou doido para trabalhar aqui. O que eu posso fazer? Deixa eu passar a vassoura ali. Eu tô vendo que você tá sem repositor no mercado aqui. Deixa eu vir aqui só para eu ficar aprendendo. Posso colocar aquele cara ali e ficar uma semana aqui só para eu aprender a fazer? Porque eu quero deixar um currículo no outro lugar. E, poxa, eu não quero botar que eu sou cru. Eu quero ter uma noção. Vou trabalhar 3 meses de graça aqui pra você pra eu poder aplicar pra outras vagas. Sei lá, cara, ousadia. Você tá parado, o cara fica parado em casa, vendo televisão o dia inteiro, mas ele não trabalha de graça pra poder conhecer gente, pra poder desenvolver uma habilidade, uma profissão nova. A minha esposa, inclusive a Michelle, fisioterapeuta lá da Fisiocor, né? Ela sempre quis trabalhar ali, né? Então, quando ela tava na faculdade, ela conheceu, né, a Lina lá, ela falou, poxa, se eu pudesse escolher qualquer lugar pra trabalhar, eu queria trabalhar ali. Que mulher fera e tal, aquela coisa toda. Ela, né, teve essa mentora, essa referência da Maria Lina, né? Foi fazer o estágio, fez o curso de Pilates lá, né? E hoje ela atua lá há anos já, inclusive, né? Sim. Então, assim, essa ousadia de, não, eu quero ali. Então, o que eu preciso fazer para chegar ali? Poxa, vai ter um curso lá, pô, vou lá participar. Vai ter uma palestra ali, eu vou colar com essa pessoa de algum jeito, nem que você tá falando de graça. Mas é o que você falou, é justamente, né? O network, né? Então, se eu fosse dar essa dica, seria essa, ousadia. Tá parado em casa, cara, não desperdice o seu tempo. Trabalho de graça, não existe trabalho de graça, na minha opinião. Aprende alguma coisa nova. Legal. Ó, primeiro para dizer que a Michelle é fera no Pilates ali, eu e a Aline, minha esposa, nós fazíamos lá uma beleza, precisamos voltar. Ó, eu penso assim, né? Ou eu vendo produto, ou eu vendo serviço. Então, como começar do zero hoje? Eu posso vender brigadeiro, mas aí eu tenho que ter, né? Não adianta eu ser um cara vaidoso, ter vergonha. Não, eu posso fazer um doce caseiro, eu posso comprar um produto já pronto para revender, colocar aquilo num formato bacana, andar por aí ofertando. São primeiros passos que precisam ser dados. Hoje, não tenho nada. Cara, é comprar um produto, 5 unidades, botar ali, andar, vender aquelas 5 e lá comprar 7 unidades, vender. Tem o Rick Chester lá com as garrafas de água, meu irmão. É um belo exemplo. Não precisa ser água, mas é um exemplo de ir lá para a batalha todos os dias. E do outro lado, né, você falou de pessoas que faliram, pessoas que têm aí uma história, uma formação. E vou usar o teu exemplo. Você tem um curso no Hotmart. Quantas pessoas têm dons, talentos, experiências, passaram por processos aí, professores ou instrutores. Peraí, pô, eu toco violão. Posso dar um curso no Hotmart, no Qfy, né? Enfim, e onde for de violão, de arte marcial, de como mexer no Excel, ou, enfim, todo mundo tem um dom, um talento e uma história. E muitas vezes a sua história é um bom case. As pessoas que deram errado podem, inclusive, vou usar um exemplo para terminar de explicar aqui. Uma vez me falaram, pô, fulano lá, como é que eu posso aprender com ele? Ele quebrou 3 vezes. Falei, cara, eu não sei se ele vai te ensinar o que você deve fazer, mas ele vai te ensinar o que você não deve fazer. Sim. Então, é entrar em ação. Entre em ação. Entre em ação. Comece pequeno, comece do tamanho que você pode. Hoje, a gente aqui em Nova Friburgo, você tem oportunidades muito interessantes. Por exemplo, a gente está numa cidade que produz aí 37% da lingerie nacional já. Então, você pode ir numa loja de lingerie, comprar uma unidade, fotografar essa unidade, colocar num marketplace, abrir um MEI, fazer através de um MEI, você tem uma loja na internet.
Sem precisar do estoque. Sem precisar do estoque. Maravilhoso, Vendeu é. 5, eu corro lá na loja, combino com o lojista, ó, esse produto você tem aqui sempre para entregar? Tem. Tem detalhes aí para Sim, acertar. sim, sim. Vai fazendo isso. Tem um produto, 2, 3. Lá você só paga o percentual do que vende. Você não paga para estar ali. Uhum. Ótima oportunidade. Tem uma coisa hoje aí pro pessoal que quer começar do zero, que é o dropshipping. Aham. Né? Você vai vender produtos de um terceiro sem ter que investir nada. Aham. Eu tenho um marketplace, que é o Lingerie BR. Foi o primeiro marketplace de lingerie, é o único nichado no Brasil. Então, nossos concorrentes são Mercado Livre, Magalu, Shopee. Tá. Como colocar uma lingerie para vender? É comprar, tirar foto. A gente tira até foto. Um exemplo aqui, né? Então, tem vários marketplaces para você participar. Tem muita coisa hoje voltada ao digital. Cadê teu canal do YouTube? Né? De que você está falando? É entrar em ação. Agora, é fácil, Hugo? Não tem nada fácil, cara. Mas o difícil tempo... é ser pobre, cara. Difícil é passar dificuldade. Empreender não é difícil, rapaz. Difícil é você viver num país, você não ter dinheiro pra você comprar um sorvete pra sua esposa. Isso é que é difícil, cara. Sim. Difícil Eu é acho ser que pobre. você tá coberto de razão, cara. Eu já fui pobre. Cara, o maior medo que eu tenho nessa vida é voltar a ser pobre. Entendeu? Eu nunca fui, mas tenho medo de ser. Tem medo de medo ser, a né? gente tem sempre, Dá valor, entendeu? E eu peguei um ciclo engraçado, porque assim, eu tive meu pai empresário, tive uma infância privilegiada, tá? Eu estudei numa escola que, pô, é referência na cidade, uma escola muito cara. Sim. Hoje a escola é o preço mais caro que faculdade, cara. A mensalidade dessa escola hoje, né? Aí meu pai veio à falência, né? A gente acabou se afastando um pouco durante um período, minha mãe trabalhando em 2 empregos, eu comecei a trabalhar na rua, né? No sinal, e depois comecei a trabalhar fazendo faxina na escola, logo depois fui para a distribuidora, que eu fiquei muito tempo. Inclusive fui subindo de escadinha lá. Então, assim, cara, quando eu lembro que eu passei, falei, cara, eu não quero passar isso nunca mais na minha vida. Aí minha esposa, ela vem de uma origem bem humilde também, né? Casa cheia, 7 filhos, então você imagina a dificuldade que era. Então, assim, ela falou, não, eu não quero isso pra minha vida, não. Eu vejo minha mãe trabalhando até os 70, meu pai trabalhando até os 70. Eu falei, eu não quero isso pra mim, não. Uma coisa é trabalhar por opção, cara. Vou dar uma palestra de finanças, vou esperar pessoas. Agora, se acordar pra ir pro emprego, você com 70 anos trabalhar 12, 14 horas por dia, não, de jeito nenhum. Pra mim, não. Sim. Eu te digo uma coisa. E aí eu volto a vendas, tá? Porque é o que de fato eu acredito. Eu conheço hoje mais de 30 empresas em Nova Friburgo que estão precisando de vendedores. O vendedor não fica desempregado. Agora, tem um problema. Às vezes alguém me fala assim, André, consegue um emprego lá para o meu filho em vendas? Ah, vou ver lá para você, tal, legal. Me passa o currículo dele. Não, é porque ele não deu certo com nada. Não, o vendedor não é o cara que não deu certo com nada. Vendedor é o cara que foi estudar venda. Ele pode até não ter dado certo, mas agora ele decidiu estudar venda, aprender. Abordagem. Porque vendas é se relacionar. As pessoas compram de quem elas têm confiança, credibilidade e respeito. Então, para vender para alguém, você tem que se relacionar com as pessoas. E você falou em distribuidoras. Eu conheço 5, 6 distribuidoras hoje precisando de representantes. Sim. Eu conheço empresas que estão precisando, até CLT, precisando contratar gente. E não acha. Agora, com salário de 3, 4 mil, e tem não acha. que estar preparado para vender. Sim. Tem que estar treinando, tem que estar aberto, tem que estar correndo atrás. Então, é a mudança de mentalidade de aprendizado para realmente prosperar, né? Exatamente. André, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, né? A gente passa o nosso episódio também na Nova TV, a gente tem um contrato lá, né, de 1h15, então assim, hoje eu não tento passar muito desse horário para poder trazer esse conteúdo também para o povo friburguense aí, tá bom? Então, meu grande abraço a todo mundo que tá na Nova Friburgo aí, lembrando, pessoal, olha só, se tá em casa aí, dá uma moral pra gente. A gente tá levando conteúdo. Ó, o André ele podia estar com a família dele, podia estar multiplicando o capital dele, reuniões de negócio. Ele abriu mão do tempo dele para estar aqui. Ele tá doando o tempo, que é o que mais tem de precioso na nossa vida, que é o tempo, para estar aqui compartilhando informações com você, assim também como eu. Tô aqui compartilhando informações com você. Então, o que eu peço em troca? Abre o YouTube aí no celular rapidinho. Se inscreve no canal, muita gente assiste o vídeo e não se inscreve no canal. Para você não custa nada. Não custa nada você curtir ali no botão de gostei, no botão de se inscrever, em comentar. Quanto mais interação você faz com esse vídeo, mais o algoritmo do YouTube entende que aquele conteúdo é relevante e dissemina aquele conteúdo para outras pessoas também. Então é uma forma de você dar um feedback positivo pra gente, tá bom? André,
Só rede social, tem alguma rede social que você tá ativo hoje aí para o pessoal que quer acompanhar você? Eu utilizo bastante o Instagram, né? É André Montecchiari no Instagram. Inclusive, respondo lá bastante pergunta, dúvida. Algumas pessoas me mandam currículo e a gente sempre indica para alguém. Então, é realmente uma rede aberta aí para quem quiser trocar experiência, quem quiser uma opinião, quem quiser também ensinar alguma coisa para a gente está aberto a aprender o tempo todo, né? Fazer parcerias, networking. Sim, show de bola. Então, meu Instagram, pessoal, Hugo_F Dutra, sigam lá também. Convido vocês a seguirem também Estúdio Realize NF, tá? Para vocês ficarem por dentro do nosso conteúdo aqui no estúdio de podcast, né? Muito obrigado para você, povo friburguense, que ficou aí agora. Quero mandar um beijo aqui para dona Bernadette, tá? Uma senhorinha que foi lá no banco, um amorzinho. Dá vontade de pudesse levar os idosos tudo para casa, cara, que lá, muito idoso que eu atendo ali na mesa, né? E ela falou assim: menino, eu te conheço de algum lugar. Eu falei: a senhora assiste TV? Ela falou: eu vejo seu programa todo dia. Que legal. Aí eu falei que ia mandar um beijo para ela. Então, dona Bernadette, ó, beijo no coração da senhora, tá bom? Muito obrigado a você que ficou até agora no final do vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.